gente não serve para fazer, a gente serve para revelar, amém? Quem está aqui comigo? O seu ato missional é o que você faz, no seu abraço, por isso que nós temos essa cultura, é uma cultura, não é uma função, diga cultura, é uma cultura de voluntariado, onde o nosso sorriso, temos o interesse de que você faça tudo, não é essa vontade da Lagoinha para você. Eu falei lá no Café de Novos Membros, filho, é para você ser voluntário em um ministério, no máximo 3, não em todos, nem todos, máximo em 3, por quê? Porque o que você faz não é mais importante do que a cultura do que você transmite. O voluntário cansado, o voluntário desgastado, o voluntário às vezes trabalhando em tudo, ele está impedido de que essa igreja plural consiga colocar talvez uma pessoa que possa fazer junto com você. Então você ainda que não é voluntário, participe dessa identidade, deixa Jesus usar a sua vida com aquilo que você transmite com vida. Existe um fundamento teológico, missional, cristocêntrico naquilo que a gente faz. E o seu sorriso e a sua verdade pode mudar a vida das pessoas. Existe um estudo muito importante de que 70% das pessoas que entram nas igrejas decidem se vão ficar nelas ou não já pelo parking, já pelo estacionamento da igreja. As pessoas já são arrebatadas em percepções e em primeira impressão. Quando nós temos um pastor hoje que ele cuida diretamente dos voluntários do parking. Para que esse pastor lá? Para transmitir visão, diga visão. Então ser voluntário é ter visão de Jesus, servir, lavar os pés sujos como Jesus serviu. Lembrando que às vezes a resposta que você espera daquele que você serve não vai ser a resposta que você merece. Mas quando você tem no seu coração de que o que eu faço, não faço para receber, mas porque o Cristo que me deixa fazer já me deu, eu não me frustro com a expectativa das pessoas disfuncionais que nós vamos tocar. Igreja é lugar para a gente que precisa de restauração. Então seja saudável, seja maduro. Às vezes você não vai ter a resposta que você merece, mas fique tranquilo, Jesus já usa sua vida e a sua casa profundamente, amém? Irmãos, nesses últimos dias estávamos na conferência da Lagoinha Global. Foi a maior conferência de líderes da história da Lagoinha. Foi uma graça de Deus, muitos de nós estávamos lá. Deus falou profundamente conosco. E quem sabe ano que vem, você hoje que está aí, vai ser talvez o futuro líder que vai estar conosco no próximo de 2026. Quem crê nisso? Existem muita missão preparada do Senhor para a sua vida, e que você possa estender os braços e servir ao Senhor com alegria, amém? Gente, quero que você abra a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz: cada um dê conforme Deus determinou. Deus determina, não com pesar e nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Pois cada um dê. O apóstolo Paulo, ele usa aqui uma afirmação: dê. A característica cristã é generosidade. Uma das colunas do cristianismo na história é o cristianismo sendo generoso nas esferas da sociedade e partilhando com fidelidade a boa dádiva do Senhor e a sua graça e provisão que chega para a nossa casa todos os dias. O ensino generoso da igreja primitiva se repete na história da igreja. Nós só estamos aqui no Brasil debaixo de uma condição teológica, de uma igreja séria, porque irmãos nossos, há muitos anos atrás, que você nem sabe o nome, decidiram semear no futuro, sem saber quem estaria lá, mas Deus já sabia. É Deus usando pessoas para curar pessoas. Quem está aqui? Deus usando gente para gerar semente de futuro geracional. A única voz que o teu futuro respeita é a tua semente, porque a tua semente perdura. Você não sabe para onde vai. Você tem data de validade, todos nós temos. Todo mundo está envelhecendo, gripado, um monte de coisa. Mas a nossa missão e da nossa semente
é a voz que ecoa para o futuro. E hoje, a Lagoinha Campinas precisa da tua verdade e da tua generosidade. Nós não obrigamos o dízimo, mas nós cremos no dízimo. Por que o pastor não obriga? Porque o pastor não tem que condicionar, não tem que impor, tem que ensinar. Diga, ensinar. Paulo diz que uma das características ao episcopado é apto ao ensino, não apto a algemar as pessoas. Quem algema é a polícia, né, irmão? É o ditador, é Maduro, é o Saddam. Pastor não é isso. Pastor que te obriga, ele está deixando de ter característica de pastor. Ele está virando dono, ditador da tua vida. Mas o pastor tem que ensinar. Não significa que todo mundo vai obedecer, mas ele tem que estar sempre apto ao ensino repetitivo daquilo que a Bíblia chama como uma vida conforme a vontade de Deus. Servir ao Senhor, honrar Cristo com a sua verdade, com a sua vida e com o seu dinheiro, todos os meses faz parte de uma característica de um filho de Deus saudável. E isso precisa estar além de uma pessoa influenciando a tua atitude. Paulo ensinou a Timóteo, que ensinou aos líderes. Mas independente daquele que ensina, é o que eu faço com aquilo que me foi ensinado. Deus não criou líderes para te escravizarem, mas para que você avance no conhecimento de Deus. Quem crê nisso? Por isso que a Bíblia, ela colocou a palavra de Deus, a Vox Dei que a gente chama, como a única regra de medida. Se um dia eu falar alguma coisa aqui fora do parâmetro de Deus, do parâmetro teológico, dos seus atributos, da sua verdade, eu vou ser medido e julgado pela sua palavra. Pastor não é maior que a palavra, mas você também não é. Eu não sou maior, mas ninguém é. Então não adianta você não fazer o que a Bíblia pede para você fazer. Não adianta você não ser aquilo que a Bíblia pede para você ser. É uma incoerência. Eu sei que nós nos frustramos muito com esses púlpitos exploradores às vezes, mas quem ensina não são as pessoas que te frustraram, é a Bíblia que se revelou. Quem está aqui? Então tem muita gente sendo abençoada por Deus, porque crê naquilo que a palavra de Deus é. Quem diz? Quem crê aqui? Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Quem crê? É a palavra de Deus. Ela é. Um dia na história liberal teológica, alguns teólogos liberais falaram que ela contém a palavra de Deus, ou seja, alguns pontos da Bíblia continham a revelação do Deus divino, mas nós não, nós somos protestantes, ortodoxos, a gente fala assim, não, ela é a palavra de Deus. Diga assim, a Bíblia é a palavra de Deus. Então tudo que está lá é Deus falando aos homens e ensinando aos homens a viverem o melhor tempo das suas vidas. E nós somos essa igreja. Tudo que você vê, a nossa missão, que transcende as paredes, é fruto da generosidade coletiva de um povo fiel e que entende. Eu quero que você coloque a Lagoinha Campinas na sua lista de dízimo. Você que é membro, você começou agora, mas espontaneamente você faça isso. Seja fiel com a sua contribuição. Mas que essa igreja possa ser leve o suficiente para você aprender a dar com alegria. Não existe Deus quando a sua doação não tem espontaneidade de contentamento por aquilo que eu faço. Eu posso obrigar. Um dia um pastor estava com o Cristiano e comigo lá numa pizzaria, e ele falou assim, se você obrigasse o dízimo, a Lagoinha Campinas teria mais dinheiro? Com certeza teria mais dinheiro, mas ela não teria mais saúde. Então nós estamos mais interessados com a saúde, amém? Então sonde o seu coração. Olhe para essa pequena conjugação de frases que o apóstolo Paulo, o apóstolo mais importante da visão neotestamentária do Novo Testamento, ele disse, cada um, ele não disse alguns, cada um dê conforme Deus determinou, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá. Aqui está a base teológica da generosidade de uma igreja saudável. Eu quero orar pela tua semente. Eu quero orar pela tua casa. Eu fiquei muito feliz ontem, semana passada à noite, fizemos aqui uma espontaneidade de uma igreja fiel que semeou na comunidade. E quantos testemunhos eu ouvi essa semana. Irmãos, a melhor resposta que eu possa ter
naquilo que essa igreja coloca em ensino, é Deus corresponder ao ensino aplicado pela igreja. Quando Deus honra o seu povo fiel, quando Deus honra aquele que ouve, aprende e pratica, essa é a melhor resposta. Essa é a oração minha e da sua pastora, para que todos vocês que são generosos, que são fiéis, possam viver financeiramente também a melhor fase das suas vidas. E eu creio que esse tempo já está chegando na sua vida, em nome de Jesus. Que os seus celeiros transbordem e que você possa viver os lagares cheios de vinho, para que nós possamos produzir verdade, vida e missão ao reino de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós oramos agora por cada pessoa que vai contribuir nessa manhã, cada dízimo, cada contribuição, a sua fidelidade, cada oferta. Ó Pai, que o coração aqui agora seja sondado, aqueles que precisam ainda, Deus, conhecer a revelação, que a partir de hoje eles possam com alegria, com coração leve, entender um princípio bíblico da Tua Palavra, que é a Tua Palavra, acima de homens, acima de doutrinas, acima de dogmas ou de ideias humanas. Isso aqui não é clube, Deus, não é mensalidade, isso aqui não é acordo contratual, isso aqui é a Tua Palavra que está pautada na história da humanidade. Que nós possamos produzir esse coração de pessoas voluntariosas, generosas com o nosso tempo, com o nosso abraço. Que possamos tirar o nosso olhar, os nossos olhos da nossa individualidade, do nosso egocentrismo, da nossa vaidade, mas que possamos transcender e que a nossa casa possa ter não só o suficiente para a casa, mas que possamos produzir vida, verdade. Que a nossa casa possa fluir em bênção sem medida. Que meus filhos, eles possam viver além daquilo que nós vivemos. Ó Deus, que o teto da nossa história seja o piso da história dos nossos filhos, que eles sejam prósperos, saudáveis, financeiramente, pessoas equilibradas. Pai, levante aqui mantenedores fiéis, pessoas relevantes, homens de governo, mulheres de governo. Levanta aqui empregadores, levanta aqui empregados que vão transmitir e revelar a Tua glória. De cada semente, de cada verdade, cada pão que cai sobre a nossa mesa, nós honramos, Senhor, que é fiel e que se mantém fiel em toda a nossa existência, e pedimos, Deus, queremos entregar com o nosso coração alegre, servindo ao Senhor com a nossa verdade, e que cada semente possa gerar multiplicação em cada sementeira, em nome de Jesus, e que possamos fazer com alegria e com verdade. Assim nós oramos. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe vocês. Vamos fazer.
Amém. Gente, nessa manhã nós vamos ter a alegria de receber aquele que inicialmente foi um dos meus pastores lá da Lagoinha, depois meu amigo, e serviu na Matriz durante muito tempo, pastor em Orlando, o pastor André Valadão, e hoje ele e sua esposa Virgínia são os pastores sêniores da igreja em plantação lá na Lagoinha de Dallas, no Texas. Vamos celebrar o Senhor por causa disso. Mais uma Lagoinha nascente, Lagoinha Dallas. Agora tem igreja lá, viu, gente? Tem lugar para vocês visitarem. Ele foi um presente para o meu casamento, para a minha vida e da Ellen. Dos momentos muito difíceis da nossa história, o Vini estava lá, como na plantação dessa comunidade, em toda a sua história. Toda vez que a gente pode se encontrar, que ele está aqui presente com a Global, alguma reunião nossa com o Valadão, a gente tem o prazer de estar servindo junto. Eu queria que vocês pudessem desfrutar daquilo que eu desfrutei durante muito tempo na vida desse pastor e daquilo que Deus colocou nessa casa. Vamos celebrar então, receber com muito carinho. O pastor Vinícius Zulá está aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Essa Bíblia aqui é sua? Chique em vaso, nem Salomão em sua glória. Estenda suas mãos. Pai, nós te agradecemos. Conduza seu filho em graça aqui na comunidade, nesse sermão, mas também em todos os seus passos, nesse momento de plantação, com um pastor à frente de uma igreja que nasce numa cidade tão importante para a história do cristianismo no mundo, mas que o Vini e a Virgínia sejam um sinal histórico do Senhor naquela cidade. Guarde seus filhos, o seu filho, a sua filha Valentina, a sua futura prole, em nome de Jesus, e que eles sejam cheios da graça de Deus, em nome de Jesus, amém. Profetizei, hein, gente? Não sei se a minha esposa recebeu essa palavra profética. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Prazer poder estar aqui. É sempre uma alegria poder estar aqui e compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Jesus tem me ensinado, mas hoje mais especial porque não estou sozinho. Eu estou com a melhor parte de mim, que é minha esposa. Fica de pé, meu irmão, meu amor, por favor. Se você puder ajudar a honrar minha esposa. E a minha filha, com certeza, uma hora dessa, tá deixando as professoras do Kids doidinha, né? Ela está no Kids, a Valentina. E é um prazer, irmãos, poder estar aqui e falar com vocês um pouquinho daquilo que Jesus tem me ensinado, amém? Queria que vocês abrissem a Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, capítulo de número 3, Efésios capítulo 3, nós vamos ler aqui a partir do versículo 1, Efésios capítulo 3, a partir do versículo 1, eu vou ler com os irmãos a versão que está projetada, para que todos nós possamos ler juntos, amém? A minha Bíblia é a Nova Versão Transformadora, eu não sei se é essa versão que está sendo projetada, acho que não, né? É NVI, né? Então eu vou ler com os irmãos a versão que está projetada, para que a gente possa ler juntos, amém? Quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios, pode seguir? Nós vamos até o versículo de número 13, 13, até o 13. Tomando por certo, a propósito, que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial, de estender a sua graça a vocês, como lhes escrevi anteriormente em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que eu escrevi, vocês vão entender a minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. E este é o segredo revelado: tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas
pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a mesma promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. Pode seguir? O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Versículo 13, por favor. Portanto, peço que vocês não desanimem por causa das minhas provações. É por vocês que eu sofro, é a honra de vocês. Amém? Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz. É por isso que nós oramos porque, como foi dito aqui pelo David, a Bíblia, ela é a tua palavra, Senhor, e nenhum de nós, por mais inteligente que seja, por mais capacitado intelectualmente que seja, está apto, está à altura da tua palavra, Senhor. Nós podemos até entendê-la intelectualmente, mas o propósito da Escritura é tocar o nosso coração, é mudar a nossa vida, é produzir em nós intimidade, é produzir em nós compreensão de quem tu és, da tua vontade, do teu plano, do teu propósito, para que a gente possa participar da tua história. E para isso acontecer, nós reconhecemos que nós precisamos da ajuda do teu Espírito Santo. É por isso que antes de nós falarmos da palavra, nós estamos aqui reconhecendo a nossa limitação e pedindo ao Senhor ajuda, pedindo ao Senhor graça e misericórdia para falar da tua palavra e também para entender a tua palavra, Senhor. Como Paulo orou por essa igreja, nós pedimos pelo Espírito que dá sabedoria e revelação, pelo Espírito que abre os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos crescer na compreensão do Senhor, do teu plano, da tua vontade, e para que possamos participar do relacionamento contigo e daquilo que o Senhor está fazendo. É o que nós juntos aqui, como comunidade, pedimos e agradecemos em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Gente, nós estamos aqui em um momento muito importante da carta que Paulo escreveu para essa igreja em Éfeso. Essa carta, ela está basicamente dividida em dois momentos. Um primeiro momento é o que Paulo basicamente oferece como a base, a sua argumentação para toda a implicação que ele vai falar nos últimos 3 capítulos. A gente chama esses 3 primeiros capítulos aqui das fundamentações bíblicas que Paulo vai dar para a vida da igreja, as fundamentações bíblicas que Paulo vai dar para essa dinâmica de vida em comunidade. E então nos próximos 3 capítulos ele vai falar sobre as implicações práticas dessa fundamentação. Seriam as implicações, os imperativos que o Evangelho traz a cada um de nós, por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário. Todo mundo comigo? Mas para a gente entender os implicativos, para a gente entender as implicações do Evangelho, nós antes precisamos entender o Evangelho. Nós precisamos entender o que Deus fez por nós. E eu acho interessante o apóstolo Paulo mostrar
que o Evangelho não tem apenas implicações para o contexto da comunidade como um todo, mas ele vai mostrar que esse Evangelho em primeira instância teve implicações para a sua própria vida, para a sua própria história pessoal. Porque eu não sei se você percebeu, mas o texto que nós acabamos de ler, Paulo está falando do seu testemunho pessoal de vida, ele está falando da sua experiência. Paulo está falando do lugar onde ele está, a situação em que ele está, como o Evangelho o alcançou e agora como o Evangelho o capacita a ser alguém que compartilha dessa boa nova que ele recebeu. Ou seja, Paulo não faz um salto, ele não fala assim, o Evangelho é isso, e o que vocês devem fazer por causa do Evangelho é isso aqui. Antes de falar do que o Evangelho faz na vida da comunidade local, Paulo fala do que o Evangelho fez na sua vida, na sua história. E por que isso é importante? Isso é importante, irmãos, porque Paulo está mostrando que antes desse Evangelho impactar as pessoas, esse Evangelho impactou a sua própria vida, a sua própria história. O que dá a alguém a autoridade para compartilhar do Evangelho da graça de Deus, não é o conhecimento intelectual que ele tem do Evangelho, mas é se esse Evangelho, em primeira instância, transformou a sua vida, transformou a sua história, mudou a sua realidade. Porque o Evangelho, irmãos, não é conhecimento intelectual. A nossa fé não é um conjunto de regras e doutrinas. A nossa fé é o nosso relacionamento com Jesus Cristo. E é impossível conhecer o que Deus fez por nós em Cristo e não sermos impactados por isso. E então, a partir do que Cristo faz em nós, compartilharmos com outras pessoas a respeito da riqueza da graça de Deus. Tem alguém comigo aqui? Então Paulo faz essa pausa, mas antes de falar das implicações, então ele vai lembrar os irmãos. Ele começa falando assim, olha, quando eu penso em tudo isso, ou seja, quando eu penso em tudo que eu falei, então antes de seguirmos aqui nas implicações do que esse texto vai trazer para mim e para você nesse dia, eu quero só te lembrar rapidamente o que é que Paulo está descorrendo aqui nos primeiros 3 capítulos. E basicamente, irmãos, o que Paulo está falando é sobre o plano de Deus, é sobre o Evangelho, mas especificamente das implicações que o Evangelho tem para a igreja, as implicações que o Evangelho tem para uma comunidade local, as implicações que o Evangelho tem para a nossa vida, para a nossa história como comunidade. E Paulo vai dizer o seguinte: Deus tem um plano, e o plano de Deus é o seguinte: Deus deseja unir a família divina à família humana. Basicamente, o que é o Evangelho? O Evangelho é a história de como Deus está mobilizando a família divina com a finalidade de resgatar a família humana. Só que Paulo vai dizer que Deus decidiu por isso, não a partir da queda. Deus decidiu por essa conexão entre a família humana e a família divina, não a partir de um problema, mas a partir do transbordar do seu amor. Vocês estão comigo aqui? A decisão de Deus de unir a mim e a você em um relacionamento com Ele, não aconteceu a partir da falência humana. Deus não decidiu na relação por mim e por você, porque nós erramos, porque nós falhamos, porque nós estávamos numa condição que precisávamos de ajuda. Não, Paulo vai dizer que Deus nos amou nele antes da fundação do mundo. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Ou seja, não foi a falência humana que decidiu, não foi a falência humana que levou Deus a decidir pelo relacionamento com Ele. Não, Deus nos amou antes. Você está comigo aqui? E basicamente, por que isso é importante? Porque a gente percebe que para que essa relação com Deus seja possível, para que esse transbordar de amor seja real e Deus possa então conectar a família divina à família humana, Deus não está dando algo que Ele tem, Deus está se dando a nós. Nossa, alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Gente, eu já falei essa frase sei lá quantas vezes, mas todas as vezes que eu falo ela me impacta profundamente,
porque você precisa entender isso. Gente, quando Deus decidiu por mim e por você, não existia nada. Deus não tinha nada para pegar e nos dar no momento em que Ele decidiu pelo nosso relacionamento com Ele. E não tendo nada para oferecer além de si, o que é que Deus nos deu? Deus nos deu a si mesmo. A escolha de Deus parte dele mesmo. Deus se repartiu por nós, para que o meu relacionamento com Ele, o seu relacionamento com Ele, fosse possível. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? A família divina está se partindo pela família humana. A família divina está se entregando pela família humana. Mas Paulo vai dizer que não apenas o Pai se partiu nos escolhendo, mas ele vai dizer também que o Filho se partiu se entregando. Pelo amor de Deus, vocês estão aqui comigo? Ou seja, o Pai se parte, se entrega por nós, nos escolhendo para Ele quando nada existia. Mas o Filho se parte se entregando na cruz pela escolha bendita do Pai. E o Espírito Santo está se partindo por nós, sendo na minha vida e na sua vida o selo que garante que esse propósito eterno de Deus há de se cumprir, e nós então seremos definitivamente conectados com Ele. Alguém pode dar uma glória a Deus aqui? Eu sei que às vezes é difícil para a gente entender isso nos nossos dias, porque nós nos tornamos uma sociedade muito individualista, muito autocentrada. Mas antigamente, casamentos não eram a união de indivíduos. Casamentos eram a união de famílias. Quem está comigo aqui? Era assim antigamente. Hoje o convite de casamento vai no nome dos noivos. Mas antigamente o convite de casamento ia no nome de quem? Dos pais. Vou tirar porque eu já esquentei, aleluia. Os pais convidavam, os pais da noiva convidavam, os pais do noivo convidavam. As famílias queriam presenciar a união dessas famílias por meio de duas pessoas, mas famílias estariam se unindo. O que você precisa entender é que, biblicamente falando, a maneira de Deus retratar para mim e para você o Evangelho é exatamente por meio de um casamento. A Bíblia começa com o casamento e ela termina com o casamento. Ela começa com o casamento de Adão e Eva e ela termina com o casamento do Filho de Deus. E o Filho de Deus há de se casar com a noiva que o Pai preparou para ele. Assim como Abraão enviou o seu servo, amém, irmãos, para preparar uma esposa para o seu filho Isaque, Deus enviou o seu Espírito para preparar uma noiva para se casar com o seu filho. E o nome dessa noiva é Igreja. Mas o que você precisa entender é que na união da família humana com a família divina, não indivíduos apenas se unirão a Deus o Pai, mas Deus está unindo famílias com Ele. Ele está misturando famílias, a família dele, a fim de que, você está comigo aqui, pelo amor de Deus, a família divina e a família humana se fundam em apenas uma única família para a glória de Deus. Nossa, pelo amor de Deus. Quando a Virgínia se casou comigo, o sobrenome dela era Veloso Ferreira. Mas da união da família Veloso Ferreira com a família Zulato surgiu uma única família. Você consegue entender, meus irmãos, que o plano de Deus é nos unir à família dele de tal maneira que nós sejamos absorvidos na vida da Trindade, na vida de Deus, de tal maneira a desfrutarmos da mesma profundidade de relacionamento que Pai, Filho e Espírito têm entre eles? Nossa, pelo amor de Deus. Aleluia. Aí o Paulo vai dizer, cara, esse negócio é um negócio tão extraordinário, que ninguém poderia fazer isso. Paulo vai dizer que no capítulo 2 a gente estava morto, ou seja, quem é que de nós poderia de alguma forma ajudar a Deus a realizar esse plano? Ninguém.
Por isso Paulo diz que o evangelho não é sobre o que nós estamos fazendo por Deus ou para Deus, mas é o que Deus está fazendo por nós e em nós. O evangelho é sobre os feitos de Deus, é sobre os atos de Deus. Nós não poderíamos apresentar nada, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Amém, meus irmãos? Na verdade, Paulo diz que quando Deus trouxe um povo para participar da sua história e ser um sinal da graça, isso está lá em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, Paulo vai dizer que esse povo, infelizmente, não entendendo o privilégio, usou o privilégio para transformá-lo em um muro de separação, o povo de Israel. Mas o que Paulo diz? Que esse povo, por não entender o privilégio de transformar a vocação em um muro de separação, Deus derruba esse muro e agora Ele está reconciliando judeus e gentios por meio do corpo de Cristo. E talvez você fale assim, cara, isso é maravilhoso, Zulato, como é que eu posso participar disso? E o Paulo vai dizer, só tem um jeito de a gente começar a participar disso. Paulo nos chama para a oração. Paulo fala do evangelho, irmãos, e à medida em que ele vai falando do evangelho, a ação imediata é: eu caio de joelhos. Porque a maneira como Deus nos chama para participar da sua história, em primeira instância, é em relacionamento com Ele. E à medida que nós vamos nos relacionando com Deus, então Deus pode realizar a sua vontade através de nós. E aí Paulo chega aqui no capítulo 3 dizendo: gente, esse evangelho, ele mudou a minha vida. Esse evangelho transformou a minha história. O que eu estou compartilhando com vocês não é filosofia, não é conhecimento para encher cabeça, é conhecimento para transformar a vida. E eu estou dizendo isso para vocês porque esse evangelho transformou a minha história. Olha para quem eu era, olha para quem eu me tornei, olha o que eu fazia, olha o que eu estou fazendo. Antes eu perseguia, agora perseguido. Antes eu prendia, agora eu estou preso. Antes eu testemunhava contra, agora eu me tornei um testemunho do evangelho da graça de Deus. Meus irmãos, presta atenção, pode aplaudir o Senhor. Se nós estamos ouvindo o evangelho e esse evangelho não está transformando a nossa vida, a compreensão que nós temos do plano de Deus não está mudando a nossa história, nós não estamos tendo uma experiência real com o evangelho. Porque o evangelho precisa afetar diretamente quem nós somos. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Não é difícil entender isso. Olhe para Jesus. Você consegue ver na vida de Jesus as implicações práticas que a vontade de Deus trouxe para a história dele, sim ou não? É possível olhar para a vida de Jesus e conseguir perceber na vida dele, na história dele, as implicações práticas que o evangelho trouxe para a sua realidade. Meus irmãos, se o evangelho, se a vontade de Deus trouxe implicações práticas para a vida, para a história de Jesus, como é que a gente pensa que ao nos tornarmos discípulos dele e seguirmos os seus caminhos, esse evangelho também não afetará a nossa história, também não afetará a nossa vida? É impossível termos o conhecimento da bondade de Deus e continuarmos vivendo da mesma maneira. É impossível termos o conhecimento da bondade de Deus e continuarmos sendo as mesmas pessoas. O conhecimento do plano de Deus afeta diretamente a realidade de quem a gente é. Eu gosto de pensar o seguinte, vocês estão comigo aqui? Em Lucas capítulo 5, a Bíblia fala que um dia Jesus estava na beira do mar da Galileia e ele tentava desse lugar pregar a uma multidão. Só que a Bíblia diz que talvez a essa altura as pessoas já tinham aprendido que só de encostarem em Jesus elas poderiam ser curadas. Então a Bíblia diz que tentando falar, a multidão comprimia Jesus, o apertava para de alguma forma tentar extrair poder dele. Olha que interessante, nós temos aqui um conflito de expectativas, porque a multidão está em volta de Jesus, que anseia ensinar, mas a multidão, ao invés de ouvir o mestre e ser tocado pelas suas palavras, não quer escutá-lo, só quer receber o seu poder.
E é nesse conflito de expectativas que Jesus, desejoso falar, e sem se acomodar por nenhum momento a expectativa da multidão, ele percebe barcos que estão ali vazios, barcos que estão ali à disposição. E a Bíblia diz que Jesus então se aproxima de um dos pescadores que era proprietário desse barco, chamado Simão Pedro, e Jesus pede para ele: Pedro, eu posso usar o seu barco para que dele eu possa falar à multidão? No texto grego está exatamente assim. Jesus pede educadamente: Pedro, você pode por favor me emprestar o seu barco, para que do seu barco eu possa falar à multidão? E a Bíblia diz que Simão Pedro então, ele empresta o barco para Jesus. Ele fala: não, sem problema, pode transformar o meu barco no seu púlpito, seu lugar de pregação. E a Bíblia diz que Jesus então começa a ensinar, ele começa a pregar a multidão do barco de Pedro, e terminando de pregar as multidões e despedindo as multidões, a Bíblia diz que Jesus então vira para Pedro, de dentro do seu barco, e fala assim para ele: Pedro, leva agora o seu barco para onde as águas são mais fundas. Presta atenção. Jesus, irmãos, ele entra na nossa vida gentilmente, amém? Ele entra na nossa vida pedindo licença. Ele não arromba a porta, ele não chuta a porta. Educadamente, graciosamente, ele entra na nossa história e ele pede espaço. Mas o que você precisa entender é que depois que ele está dentro, ele não pede mais licença, ele começa a dar ordens. Ele pode até entrar na nossa história pedindo licença, mas depois que ele está dentro, ele começa a ditar os rumos para onde o nosso barco precisa navegar. Ele começa a ditar os rumos para onde a nossa vida precisa caminhar, porque na nossa vida Jesus não é apenas alguma coisa, Ele é o Senhor da nossa história. A graça dele nos impactou de tal maneira que é impossível continuarmos vivendo da mesma maneira. Paulo diz: eu fui impactado, a minha história não é mais a mesma. E é claro, irmãos, que Paulo então vai dizer que esse impacto que o Evangelho produz na história de alguém que teve de fato o conhecimento dele, vai gerar sofrimento. O impacto do Evangelho na história de alguém produz sofrimento. Mas é um sofrimento pelo qual vale a pena nós sofrermos. O primeiro sofrimento que o Evangelho produz é o sofrimento pessoal. É o sofrimento na nossa própria vida, na nossa própria realidade. Por quê? Porque o Evangelho entra e ele começa a nos transformar, e essas transformações que o Evangelho vai produzindo, nem sempre elas são confortáveis, nem sempre elas são transformações que são fáceis de nós abraçarmos. Porque é verdade, irmãos, que existem pecados, existem comportamentos que eles estão enraizados nas superfícies do nosso caráter. Mas existem realidades, existem comportamentos, existem pecados que eles têm raízes profundas na nossa vida. E arrancar os frutos desse pecado não irá resolvê-lo, não irá matá-lo. É necessário arrancar raízes profundas. E se você já viu uma árvore que já está enraizada há muitos anos e tem raízes profundas, raízes grossas, você sabe muito bem quão trabalhoso é arrancar uma árvore assim. Eu acho que o David deve se lembrar, lá em Belo Horizonte, próximo à casa que nós tínhamos separado para a juventude da igreja, nós tínhamos uma árvore muito grande, muito grande. Só que essa árvore, com o passar do tempo, ela foi morrendo, ela foi perdendo a capacidade de frutificar. E ela começou a ser um problema muito grande para a vizinhança. Então, um dia o pessoal decidiu arrancar essa árvore. Só que quando eles foram arrancar a árvore, eles tiveram um problema sério. Porque as raízes dela perpassavam quase o quarteirão inteiro. Um tronco espesso. Raízes que se estendiam, que correram até achar um limiar de água para que ela pudesse abastecer-se.
Quando o Evangelho começa a entrar na nossa história, a compreensão da graça de Deus começa a entrar na nossa história, e Deus começa a trabalhar nas nossas vidas, isso gera um sofrimento. Mas é um sofrimento que vale a pena, porque é o sofrimento de alguém que está gerando uma nova vida, é o sofrimento de alguém que está sofrendo dores de parto para ver Cristo sendo formado em si. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Jesus fala isso. A mulher, em João capítulo 16, Jesus fala assim: a mulher quando está para dar à luz, ela sente dores. Eu lembro quando a minha esposa estava para ganhar a nossa filha. 42 semanas quase. Valentina não queria nascer. Estava feliz no forninho. E aí nós fomos ao médico fazer a última ultrassom e descobrimos que o líquido amniótico estava baixando. Isso poderia comprometer a saúde da nossa filha. Então a médica já nos encaminhou diretamente para o hospital. Quando chegamos no hospital com o laudo dos exames, a Virgínia já foi encaminhada para o parto. O parto foi induzido. E nos primeiros minutos ali estava tudo feliz, aquela alegria, né? Uhul, vai nascer, glória a Deus. Até que a contração chegou, meu filho. Cadê as mamães aqui? Mamãe, eu vou definir o que é o parto para você, tá bom? Mulheres, eu vou definir o que é o parto para uma mulher. O parto é o seguinte: a mulher morre e ressuscita, é isso. Amém? Ela vai lá, vê o céu, Deus dá um abraço nela, fala assim: agora você volta para cuidar da criança que está nascendo. Isso é o parto. Minha esposa começou a se contorcer de dor, e eu estava ali: Senhor, tem misericórdia da tua filha. Jesus, eu não quero ficar viúvo hoje, meu pai. E aí vem, né, a injeção para dar uma aliviada, mas daqui a pouco nem a injeção ajuda. E uma noite toda em trabalho de parto. Quando chegou por volta das 5:30 da madrugada, ela estava com a dilatação necessária para a Valentina nascer. E aí as médicas começaram: vamos lá, minha filha. Gente, depois de uma noite mal dormida, com dor, 5:30 da manhã, a enfermeira entra: é agora, vai nascer. Falei: minha filha, tenha misericórdia da minha mulher, ela nem dormiu. E câmera em cima filmando. Eu falei: gente, onde que eu estava com a cabeça o dia que eu resolvi contratar uma equipe de filmagem para filmar o parto da minha esposa? E aí a Virgínia começou: push, a Virgínia. E eu olhava assim e falava: Jesus. Irmão, eu aguentei os 30 primeiros minutos. Aí eu comecei a olhar para as máquinas de detectar o batimento cardíaco, e tinha uma sonda para detectar o batimento cardíaco da minha esposa e uma para detectar o batimento cardíaco da minha filha. Mas todas as vezes que a minha esposa fazia força para a minha filha nascer, a sonda desconectava, então eu perdi o batimento cardíaco da Valentina, e eu comecei a achar que a Valentina estava morrendo, e comecei a achar que a Virgínia estava morrendo, e aí eu quase morri junto. Minha pressão caiu, eu estava quase para desmaiar. A enfermeira olhou para mim e falou assim: senta ali, papai. E eu sentei e comecei a orar: meu Deus, socorro, Jesus, eu não quero perder minha esposa. Aí a enfermeira viu o meu desespero e me explicou. Eu falei: graças a Deus, ninguém vai morrer hoje, bendito seja. Resumindo a história, por volta das 6:20 da manhã, a enfermeira virou para mim e falou assim: se você quer ver a sua filha nascer, a hora é agora. E eu cheguei perto da minha esposa, segurei uma das pernas dela, e a hora que a médica falou assim: faz força, eu vi a minha filha nascer, eu vi a minha filha, né, sair ali do ventre da minha esposa, e ser agarrada pelas enfermeiras, e aquele chorinho, e de repente todo aquele sofrimento, toda aquela angústia, desapareceu pela alegria do que estava sendo levado nos braços. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Você está me ouvindo aqui, meu irmão? Deixa eu dizer uma coisa para você: o Evangelho vai produzir desconforto na tua história, o Evangelho vai produzir sofrimento na tua vida, mas é o sofrimento que te leva em direção à vida, é o sofrimento que te
leva em direção à esperança, é um sofrimento que te leva em direção à graça de Deus. A verdade é uma só: de uma maneira ou de outra você vai sofrer, mas há um sofrimento que conduz à morte, mas o sofrimento que o Evangelho produz é um sofrimento que nos leva em direção à vida, e a vida em abundância. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Paulo vai dizer que as nossas leves e momentâneas tribulações não se comparam com a glória que em nós será revelada. Jesus diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E a gente para aqui, mas o texto não para aqui. Ele diz: porque quem amar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por minha causa receberá vida. Vida de verdade, vida genuína. O sofrimento do Evangelho é o sofrimento de alguém que está vendo uma nova vida nascer. Irmãos, é óbvio que uma vida nova nascendo dentro de uma vida velha produz desconforto, sofrimento. As mamães sabem muito bem o que eu estou falando. Os primeiros meses é tranquilo, mas daqui a pouco a barriga cresce, e você não tem mais posição para dormir, você não tem mais posição para nada, o corpo perde o equilíbrio. Agora você precisa aprender a conviver com a vida nova que está sendo gerada dentro de uma estrutura velha. E é esse o sofrimento do Evangelho. Mas não se esqueça, é um sofrimento que está te levando em direção à vida. Esse é o sofrimento que vale a pena sofrer. Mas é verdade que o Evangelho não produz apenas sofrimento na minha experiência pessoal, mas também na minha experiência existencial, na minha experiência de vida. Meus irmãos, prestem atenção: a igreja sempre será um incômodo para o mundo em que ela está inserida. A igreja sempre será um incômodo para o contexto em que ela está inserida, porque a nossa experiência de comunidade, a nossa experiência de vida, testemunha para o mundo à nossa volta que existe um rei legítimo assentado no trono do universo. Tem alguém comigo aqui? Existe um rei legítimo reinando no trono do universo. E se há um rei legítimo, se há uma autoridade legítima reinando, governando no trono do universo, todas as demais autoridades ou devem sujeitar-se a ele, ou serão abatidas por ele. A igreja é um sinal histórico do reino de Deus. Alguém pode dar glória a Deus por isso? E é óbvio que isso vai produzir conflito. É óbvio que isso vai produzir sofrimento. E não é difícil entender isso, basta nós olharmos para Jesus, que à medida em que avançava como um sinal do reino de Deus, foi confrontando as estruturas corruptas, as estruturas sociais, políticas e religiosas do seu tempo, ao ponto de que essas estruturas se mobilizaram para condenar um inocente, levando-o à morte de cruz. Se nós de fato, meus irmãos, vivemos a realidade do Evangelho, permitindo que ele seja um agente transformador da nossa história, formando Cristo em nós, e se a nossa comunhão for baseada nessa realidade da transformação gerada pelo Evangelho, nós vamos nos tornar de certa maneira um problema para Campinas. Nós vamos nos tornar um problema para essa cidade, para aqueles que pensam que tem algum tipo de influência, para aqueles que pensam que tem algum tipo de governo, para aqueles que pensam que tem algum tipo de autoridade. A nossa vida será para eles um confronto, porque nós estaremos sempre com a nossa vida sinalizando: Jesus Cristo é o Senhor. Há um novo rei, há uma nova autoridade. Paulo diz: é por isso que eu estou preso. Eu estou preso por causa do Evangelho. Eu não sou um prisioneiro de Roma, eu sou um prisioneiro de Cristo para o bem de vocês, pelo amor de Deus. Eu sou um prisioneiro de Jesus pelo bem da igreja.
Meus irmãos, esse é o sofrimento que vale a pena. O sofrimento de ter uma vida alinhada à expectativa, de vivermos para a glória de Deus. E tão alinhado a essa expectativa de vivermos para a glória de Deus, que mesmo que isso nos custe sofrimento na nossa realidade existencial, nós sabemos que Cristo está sendo exaltado. O profeta Isaías, caminhando para o encerramento, o profeta Isaías vai dizer no capítulo 53 do seu livro, que Jesus haveria de ver o penoso trabalho de sua alma, e ele se alegraria. Tertuliano, um dos pais da igreja, ele vai dizer o seguinte, que a morte dos mártires regava, o sangue dos mártires regava as sementes que levavam o crescimento da igreja. Sabe, eu convido você a experimentar desse sofrimento. O sofrimento de permitir que a sua vida seja partida pelos outros, pelo bem e para a glória de Deus. O sofrimento de se recusar a se acomodar ao status quo do mundo à sua volta, e ser na história um sinal da graça e do reino de Deus, mesmo que isso custe. Eu desafio você a não se calar quando há uma pressão vigente para que a gente não fale. Eu desafio você a abrir a sua boca e continuar confessando: Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o sofrimento pelo qual vale a pena sofrer. Eu termino dizendo para você o seguinte: alguns anos atrás, pensando um pouco sobre isso, pensando sobre o nosso papel profético, pensando sobre a relevância da igreja no mundo e a maneira como Deus nos chamou para sermos um sinal dele, para esse momento da história, eu estava num momento de oração, e o Senhor me trouxe um texto no coração. O texto que o Senhor me trouxe foi o texto de Isaías capítulo 6. O Senhor me disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor exaltado sobre um alto e sublime trono, as olas do seu manto enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, com 2 eles voavam, e eles rodeavam o trono de Deus, dizendo que Deus é santo, 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 Ele é o Senhor dos exércitos. E o Espírito Santo falou comigo: por que você está preocupado com a igreja, com o futuro da igreja? Você está preocupado com uma possível perseguição? Por que você está preocupado? A história é minha, a igreja é minha, todas as coisas estão submetidas ao meu comando, ao meu querer, e eu dirijo todas as coisas com o fim de glorificar o meu nome. E enquanto Deus falava isso ao meu coração, eu comecei a ouvir uma música dentro de mim que falava assim: os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, que o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade, e a tua igreja, ela te adora. Eu convido você a ficar de pé no seu lugar, e nós vamos terminar esse momento fazendo dessa canção a nossa oração, dizendo para Deus: Deus, nós seremos esse sinal da tua graça, nós seremos esse sinal do teu reino, do teu governo. Não importa o quanto isso nos custe, não importa se isso irá produzir um sofrimento na minha esfera pessoal ou até na minha esfera comunitária. Deus, não importa, esse é um sofrimento que produz vida, produz resultado para a glória do teu nome, e eu estou disposto a abraçá-lo para o teu louvor. Levante suas mãos, vamos cantar isso juntos, vamos declarar essa verdade nesse dia em nome de Jesus. Te amamos, Senhor. Fica suas mãos e vamos cantar. Os reinos se abalam,
os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor.